Você já fez algo que julga espiritual e sentiu um vazio logo depois? Só porque ninguém viu? Não foi vaidade, foi algo mais sutil. Você orou, serviu, leu a Bíblia e em algum lugar interno esperava que alguém notasse. E quando isso não aconteceu, a experiência perdeu o valor. Isso é perturbador de admitir, mas é mais comum do que qualquer pessoa confessa em voz alta. E Jesus não apenas sabia disso, ele nomeou de forma certeira: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos por eles. Ele não estava falando de hipócritas, estava falando de pessoas que genuinamente querem servir a Deus, mas que, sem perceber, construíram uma fé que precisa de plateia para funcionar. O Evangelho de Mateus 6 é parte do Sermão do Monte, e Jesus está falando diretamente com os seus discípulos, não com os fariseus. Esse pequeno detalhe importa, pois ele não estava corrigindo os inimigos, estava advertindo os que o seguiam. Estava dizendo: existe uma versão da devoção religiosa que parece certa por fora e que está completamente corrompida por dentro. Ele usa 3 exemplos: dar esmola, orar e jejuar. 3 das práticas mais centrais da piedade judaica. E em cada uma delas, o problema não é a prática em si, é a audiência para quem ela está sendo dirigida. A palavra grega usada aqui é theatenai, ser visto como num teatro. Jesus está descrevendo uma performance, um espetáculo de devoção que tem plateia, tem roteiro e tem recompensa, só que a recompensa é humana, não divina. Hernandes Dias Lopes observa que o problema do fariseu do Sermão do Monte não era a falta de disciplina espiritual, era o excesso dela no lugar errado. Ele tinha a prática certa com o coração errado, e Jesus diz que isso não é apenas insuficiente, é uma troca. Você recebeu a sua recompensa aqui, e só aqui. O que Jesus está descrevendo tem nome na psicologia, chama-se necessidade de aprovação. Um padrão no qual o valor que a pessoa sente sobre si mesma depende diretamente do reconhecimento externo. Não é narcisismo, é algo muito mais comum e mais silencioso, pois é a incapacidade de sentir que algo tem valor se não for validado por alguém. Pesquisadores identificaram que pessoas com alta necessidade de aprovação regulam a própria autoestima de fora para dentro. Em vez de uma base interna estável de valor, elas constroem uma base externa, feita de olhares, comentários, curtidas e reconhecimento. Quando o reconhecimento vem, a autoestima sobe. Quando não vem, ela cai. O problema específico dentro da fé é que esse mecanismo encontra na espiritualidade um campo fértil, porque a espiritualidade tem rituais visíveis, oração, serviço, generosidade, conhecimento bíblico. E rituais visíveis têm audiência natural. A performance se instala sem que a pessoa perceba, porque nunca parou para perguntar: para quem estou fazendo isso? Tim Keller dizia que todo ídolo funcional promete exatamente o que você mais precisa. Para quem precisa de aprovação, a espiritualidade performática entrega a sensação de ser visto, admirado e validado, embrulhado em linguagem de devoção a Deus. Se isso está tocando em algo que você reconhece em si mesmo, compartilhe esse vídeo com alguém que também luta com isso. A maioria das pessoas nunca ouviu ninguém nomear isso com clareza. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente volta aqui com psicologia, Bíblia e as perguntas que ninguém faz em voz alta. Jesus não apenas diagnostica o problema, ele descreve o mecanismo interno com uma precisão que a psicologia levou séculos para nomear. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. A trombeta não é literal, é a estrutura que garante que o ato seja notado. Pode ser o post nas redes sociais sobre o que você doou, pode ser a forma como você ora em voz alta, com um vocabulário que impressiona mais do que comunica. E então Jesus diz a frase mais pesada do capítulo: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O verbo grego usado aqui é apeko, o mesmo termo usado em recibos comerciais da época, significando recebido em sua totalidade, quitado, nada mais a receber. Jesus está dizendo: você fechou a conta aqui,
Não há nada esperando por você lá. Essa é uma das advertências mais sérias do Sermão do Monte, não porque Deus está com raiva, mas porque a pessoa escolheu uma recompensa infinitamente menor do que a que estava disponível. Mas como você sabe que a sua espiritualidade está performando? Não pelos atos em si, mas pelos padrões que aparecem quando a plateia some. Você ora com muito mais intensidade quando está acompanhado do que quando está sozinho. Você sente um entusiasmo espiritual maior em ambientes públicos do que na sua rotina privada. A presença de outros acende algo que o quarto fechado não consegue acender. Você serve com disposição quando há reconhecimento envolvido, mas quando o serviço é invisível, a motivação some junto. Você compartilha versículos, reflexões e conteúdos espirituais com frequência, mas quando para e pergunta honestamente, isso foi para edificar alguém ou para ser visto como alguém que edifica? Esses são padrões sutis que a maioria das pessoas nunca examina porque parecem espiritualidade, e é exatamente por isso que Jesus os nomeia no Sermão do Monte, antes que a pessoa construa uma vida inteira de devoção e chegue ao fim com o recibo errado na mão. A alternativa que Jesus propõe não é fazer menos, é mudar a audiência. Mas quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola seja em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. O quarto fechado, a mão que não sabe o que a outra faz, o Pai que vê o que ninguém mais vê, Jesus está descrevendo uma espiritualidade que não precisa de plateia porque já tem uma audiência, a única que importa. A devoção secreta é o termômetro mais honesto da fé real. Não é o que você faz quando todos estão olhando, mas é o que você faz quando só Deus está te olhando. Porque é aí, sem a recompensa da aprovação humana, que você descobre para quem você está vivendo. John Piper dizia que a maior libertação espiritual é quando a opinião dos outros para de ser a moeda com que você mede o seu valor. Não porque as pessoas deixam de importar, mas porque você encontrou uma aprovação que não oscila, não caduca e não depende da sua performance de ontem. A espiritualidade que performa não vai embora com mais disciplina privada, ela vai embora quando você para de perguntar o que as pessoas vão pensar e começa a perguntar o que é verdadeiro entre mim e Deus. Porque o quarto fechado que Jesus descreve não é punição, é libertação. É o único lugar onde você não precisa ser mais do que é, onde não há nada a provar, nada a impressionar, nada a construir. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. A pergunta que esse texto faz não é: você está servindo a Deus? A pergunta é: o que acontece com a sua fé quando ninguém está olhando? Porque é lá, no silêncio do quarto fechado, longe de qualquer plateia, que você descobre se o que você tem é uma performance ou uma relação.